Antes da gente começar o vídeo com a pregação da Palavra de Deus, eu gostaria de pedir a você para deixar o seu joinha, se inscrever no canal e assim você vai estar ajudando a divulgar a sã doutrina de Cristo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Você sabia que você anda nessa terra em meio à escuridão? Por causa do pecado de Adão, essa terra ela foi amaldiçoada por Deus, e isso você encontra descrito no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o relato da criação de Deus, o relato da queda do homem, quando o Senhor ele faz todas as coisas, a terra, o mar, os animais, e por fim o homem. A palavra diz que tudo que Deus fez foi muito bom, mas depois que o homem peca, o Senhor ele amaldiçoa a terra. Desse dia em diante, a terra ela vive em escuridão por causa do pecado, Se você parar para observar, quando a pessoa sai da casa dela para trabalhar, para fazer alguma coisa, muitas delas não retornam mais. Elas têm a sua vida ceifada. Elas são mortas, assassinadas brutalmente. E tudo isso por causa da corrupção do gênero humano, tudo isso por causa do pecado do homem, tudo isso porque a terra foi amaldiçoada por causa do homem, porque desobedeceu ao Senhor. E daquele dia em diante, essa terra ela vive em escuridão por causa do pecado. Homens maus, sanguinários. A terra ela está afundada em meio à lascívia, a pecado, a traições, a decepções. Tudo isso por causa do pecado do homem. Então a gente caminha em uma terra tenebrosa, em uma terra em escuridão espiritual. Mas o Senhor Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele fez um plano perfeito de salvação para salvar o homem, porque Ele determinou que vai destruir essa terra e vão ser refeitos pelo Senhor novos céus e nova terra, como diz o livro de Apocalipse. Mas Ele vai destruir essa terra e todos aqueles que não quiseram obedecer ao Senhor e à sua palavra. Mas Ele enviou o Filho dele, Ele se fez homem e enviou o Filho dele, Jesus Cristo, o Deus encarnado, para morrer na cruz do Calvário para nos salvar dos nossos pecados. Então, quando o homem recebe o Senhor Jesus Cristo como o Salvador da sua vida, ele se torna um filho de Deus, não mais uma criatura, mas um filho de Deus. E são esses filhos de Deus que o Senhor Jesus prometeu voltar para buscar. Ele morreu, ressuscitou, foi para o céu, assentou-se à destra de Deus, enviou o Espírito Santo para habitar no homem que recebe Ele como Salvador. E Ele deixou um livro para mim e você, para a gente se instruir, para a gente aprender como devemos agradar a Deus. E o nome desse livro é a Bíblia Sagrada. E como essa terra ela vive em escuridão, a gente precisa de alguma coisa para iluminar o nosso caminho. E olha o que a palavra de Deus ela diz em Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então Ele deixou a Bíblia Sagrada para nos iluminar nossos passos, para a gente não tropeçar, para a gente saber o caminho certo a tomar. A Bíblia Sagrada, ela é a lâmpada que a gente precisa para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Só que essa palavra, essa lâmpada, esse farol, só vai iluminar o nosso caminho se a gente ler ela, se a gente estudar ela. Porque se a gente não estudar a palavra de Deus, o Evangelho, não vai iluminar o nosso caminho. A gente vai continuar na escuridão, a gente vai continuar tropeçando, a gente vai continuar tomando caminhos que não deveria tomar, porque ela não vai estar iluminando o nosso caminho. Então a Bíblia Sagrada só ilumina o nosso caminho quando a gente faz dela a nossa luz, a nossa lâmpada, quando a gente estuda a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E você percebeu uma coisa?
né? Se você tiver com uma lanterna para iluminar os seus pés, a lanterna ela tem um alcance limitado. Ela não vai iluminar tudo, ela só vai iluminar aquilo que você está focando. Só que ela é a lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Então ela ilumina também o caminho. Então ela ilumina de perto e ilumina de longe, tanto para a gente ver de perto como para a gente ver de longe. Então estude a sua palavra, estude a palavra de Deus, melhor dizendo, estude o Evangelho, a Bíblia Sagrada, para que ela possa iluminar os seus pés, os seus caminhos, a sua mente, a sua vida. Devore sua Bíblia Sagrada. Vamos ser diferentes das pessoas que não estudam a Bíblia, que não estão preocupados com o que o Senhor quer falar. Se você se diz cristão e ama Jesus, como pode você ficar sem ler o livro que fala a respeito dele? Porque as informações a respeito de Jesus estão na Bíblia. Quando você conhece uma pessoa, né, você se apaixona por uma pessoa e quer casar com aquela pessoa. Só que você não sabe nada da vida dela. Mas vamos supor que aquela pessoa ela tivesse um diário em que ela contasse tudo que ela gosta naquele diário. E se você tivesse oportunidade de ler esse diário, você não ia querer ler esse diário para saber os gostos daquela pessoa, para poder agradar aquela pessoa? Então, se você ama o Senhor Jesus, você tem que ler o diário do Senhor Jesus. Você tem que ler a Bíblia Sagrada, porque as informações a respeito dele estão ali. Como devo agradá-lo? Está na Bíblia Sagrada. Então estude sua Bíblia Sagrada, para que ela possa ser a lâmpada, o farol para os seus pés e luz para o seu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Estude a Bíblia Sagrada. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.